Olá, seja bem-vindo ao Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. Eu me chamo Ricardo Villodre, sou consultor em gestão e desenvolvimento de empresas, mentor de negócios e colunista do Z1 Portal. E esse é um projeto do Z1 Portal em parceria com a Rádio Jornal de Indaiatuba. Hoje temos uma convidada aqui muito especial e um papo bem diferente, com muita história, porque eu já ouvi falar que ela tem bastante história para contar. Estamos aqui com a Lucimar Andriani, franqueada do IASIG. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui e acho que a gente tem bastante coisa para acrescentar hoje no programa. Eu quem agradeço, assim, um convite quando se trata de uma proposta que vai falar de negócios, eu tô dentro. Legal. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre algo que a gente ainda não conversou aqui no podcast e a gente aqui procura englobar bem o empreendedorismo. Daqui a 2 semanas a gente vai ter um outro papo super diferente dentro do empreendedorismo, mas a gente já conversou até com tatuador aqui. Então, assim, empreender é uma coisa muito ampla. E muitas vezes a gente pensa que empreender é abrir o próprio negócio, ter uma grande ideia, e a gente sabe que não é bem assim. Empreender é ter uma grande visão, é ter a capacidade, o potencial, a competência de gerir um grande negócio, assim como, né, ser uma franqueada de uma marca. Precisa ter muita competência aí para poder empreender e para poder fazer jus ao que a marca já oferece. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão de como é ter uma franquia, as responsabilidades, os desafios, os benefícios, eu queria que você contasse um pouco da tua história pra gente. Como que você chegou até aqui, como que foi a tua jornada, onde ela começou, contasse um pouquinho de quem você é pra gente. Bom, Ricardo, eu sou filha de comerciantes, então eu me vejo muito pequena, com 7 anos, no balcão de um comércio, onde eu recebia os fornecedores que meu pai tinha, onde meu pai tinha que lidar com funcionários, onde tinha uma questão de ter uma entrega de excelência para poder aumentar o número de clientes. Isso de uma forma bastante ingênua, ainda numa visão bem infantilizada. Eu tinha ali uma visão de que aquilo poderia ser uma coisa bem interessante quando se tratava de estar numa área profissional. Evidentemente que eu me deparo com uma vontade muito grande desde criança de ter uma habilidade especial, que era falar o inglês, e não tinha naquela época curso de idiomas. Eu cresci muito buscando essa oportunidade e eu sabia que essa oportunidade ia me levar para um sonho. E é isso que eu me reparo que essa ferramenta que eu tanto queria, que ia me transportar para o meu sonho, vira um objeto meu de desejo para poder, inclusive, atuar profissionalmente. Eu tive uma oportunidade de atuar na área comercial, fui gerente de vendas, numa coisa nada a ver. Eu trabalhei com vendas de piscinas de vinil, com hidromassagens, uma série de coisas. Atendia construtoras em São Paulo. E acabei depois, até por uma questão de entender que a minha vocação e a minha causa era outra, buscando efetivamente uma oportunidade para ser uma professora de idiomas. E acho que aí é que tudo começa a mudar o meu olhar. E eu digo para você que assim, todo esse meu background, toda essa minha bagagem que eu trago de infância, ela ganha exponencialmente uma carga de conhecimento muito maior quando eu me torno empresária. E aí sim, eu saio do ABC, de São Caetano do Sul, mudo para Indaiatuba e aqui eu começo a escrever essa história. Poxa, que bacana. Legal, essa visão é interessante porque quando a gente começa o Business Cast, e eu sempre pergunto, né? Sempre gosto de conhecer essa jornada de cada convidado. Como começa, como vem, quando você fala, e isso é uma característica, é muito interessante, quando você fala assim, olha, eu gostaria de falar, né, um outro idioma, de aprender o inglês e sabia que ali estaria uma mudança, ali eu atingiria o meu objetivo, o meu sonho. Isso é muito interessante. Eu acho que é isso que as pessoas precisam identificar em si, né? Aonde está o ponto da mudança de vida que elas esperam ou que elas desejam para o seu futuro, né? Muito legal. Bom, você vem para cá, começa a sua jornada com a IASIG. E como que é adquirir uma franquia? Quais são os desafios? Quais são os benefícios? Como que é tocar um negócio desse?
Franquia, as pessoas têm um leve engano de que é um negócio que você investe e você abre as portas de retorno imediato, Isso é verdade. né? E não é verdade. A franquia é um know-how, é uma coisa que já está pronta, mas que tem que atender uma demanda e que é você que vai buscar como franqueado, né? É você que vai entender o mercado local. E uma das coisas que é bastante interessante, que eu fiquei sabendo depois, quando eu entrei bem para dentro da rede, é que a franquia a qual eu pertencia, ela tinha fundado a Associação Brasileira de Franquias. Uau! E isso dava para a gente um know-how em termos de gestão muito grande. Porque além de você ter toda a operação já pilotada, formatada, tendo toda uma atualização constante, o franqueador era uma pessoa extremamente visionária. E como se não bastasse o que era o produto, o serviço em si, ele ainda tinha por trás um objetivo com causas e impactos sociais. Então, isso me ampliou muito a visão do negócio. Não era apenas ensinar uma língua, mas era ensinar a língua com um propósito. E quando você fala de desafios, eu acho que o grande desafio é você entender que existe uma cultura em toda franquia, que vai se chocar muito com o empresário, né? Principalmente quando a gente fala de franquias em que tem um trabalho de operação de campo muito grande, que tem uma auditoria para entrega de excelência, aquele jeitinho brasileiro do empresário não existe dentro da franquia. Aquela operação em que você não consiga absorver mão de obra qualificada vai depor contra a franquia, então você tem uma preocupação na gestão, nas pessoas que estão envolvidas na sua operação junto com você. E aí você fala também do marketing. Quando você pega uma franquia, existe todo um trabalho de estudo de mercado, de estratégia, que eles vão envelopar e te trazer isso na mão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a linguagem dessa comunicação ela tem que permear do nacional, ou se for uma franquia internacional como a nossa, do internacional até o local. Então, eu não posso tirar dessa comunicação linear para a gente não ter aí uma ruptura de imagem, né? Interessante isso que você falou, né? De fato, eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Quando você vai atrás de uma franquia ou está interessado, é interessante pensar na cultura que ela tem, que já vai ser trazida com ela. Não é mais você construindo a cultura da tua empresa, mas é você entrando numa cultura e que você precisa comprar essa ideia e dar continuidade a ela, né? Eu lembro que no primeiro dia de treinamento de franqueada, o franqueador entrou e disse assim: eu não estou falando com investidores, eu estou falando com embaixadores. Eu olhei aquilo e falei, ele disse, olha, aonde você for levar a marca, você é o embaixador dela. E ser embaixador significa você mostrar que a sua cultura conversa com a comunidade local e que você não está ali para explorar, você está ali para fazer uma eu diria até uma implantação, mas numa constante sinergia, troca. Você não está ali só para reter o lucro daquilo que a cidade vai te promover, mas o que você pode devolver para a cidade. E nós temos uma causa, nós queremos formar pessoas. Aonde você vai buscar estabelecer laços? E aquilo, eu falei, nossa, ele deu muito mais amplidão para aquilo que era apenas uma vontade minha, né? E eu vim com esse impacto mesmo, de que eu tinha que ser uma embaixadora da marca. Então, me relacionar com tudo e com todos. Empresários, poder público, a comunidade em geral, com o público das escolas. Eu tinha que ter esse papel de trazer o porquê eu estava aqui e o que eu estava trazendo que poderia impactar. Uau, não sabia que era assim tão forte a cultura da IASIG, porque em tese, quando a gente olha para uma franquia de escola de idiomas, ou de um modelo de negócio desse, a cultura, teoricamente, é vender. Olha, vamos colocar o pessoal para ligar, vamos vender aulas, tal. Agora, quando você me conta, né, que ao chegar na sala ali, para ser apresentada a franquia, ele fala, olha, nós temos um propósito, você tem que ser embaixadora desse propósito, e nós estamos aí para mudar vidas. Então, assim, é um negócio muito mais profundo, né? E além de mudar vidas, o fundador dizia que ensinar línguas é aproximar povos. Então, a gente tinha até um impacto de trazer uma coisa que fosse boa globalmente, né? Não fosse só localmente ou só para as pessoas, não só de uma forma individualizada. E o que chama muito a atenção nessa cultura toda é que
há uma seleção até de franqueados. Não é qualquer pessoa que pode entrar nisso. Porque ele tem que ter a mesma visão, ele tem que ter o mesmo querer. Porque se o negócio dele for abrir uma escola, para ele fazer um telemarketing, captar aluno, contratar uma mão de obra, e nesse segmento, Ricardo, nós temos uma questão muito perigosa. Porque a gente tem uma concorrência muito, desde o professor particular, que não emite nota, que tem aquela, né, uma necessidade de sobreviver do trabalho dele informalmente. Você tem as escolas que até são escolas de bandeira branca, que tem ali uma prestação de serviço, mas você tem uma forma muito fácil de você rentabilizar, ou nem rentabilizar, de ter uma lucratividade maior, quando você contrata um professor, mas você registra ele com uma turma, mas ele dá aula para 10 turmas. Então, há vários jeitinhos de você tornar a coisa lucrativa que o IASG não deixa. Então, quando eu vi a seriedade, a ética, e assim, a gente fala, fundou a Associação Brasileira de Franquias, ok, mas também fundou o Instituto Ethos de Responsabilidade Social. E ganhou o prêmio da Unesco com educação. Então, eu vejo assim, eu estava no lugar certo, na hora certa, com o propósito correto. Pois é, não é qualquer negócio. Não. Não é para todo mundo também, né? É aquele tipo de negócio que não basta você ter dinheiro. Ah, eu fui lá e comprei. Não, não é bem assim. E eu conheço franquias, Lucimara, que são exatamente assim. São franquias baratas, que o que elas querem é vender. Se não deu certo, tudo bem, você não perdeu muito. A cultura da empresa é essa. Mas não existe um propósito, não está enraizado, não tem uma visão tão ampla. Que bacana conhecer mais. E nós ficamos até com receio, porque o IASG deixa de ser uma empresa familiar e passa a pertencer a um grande grupo inglês chamado Pearson. E a Pearson, ela blindou de todas as formas essa característica da marca. Então, hoje nós temos até muito mais portas abertas por entender que a marca está debaixo de um grande guarda-chuva e que se orientou. Olha, eu quando ainda não era empresária, eu ainda era apenas uma orientadora pedagógica, eu me lembro de ter feito toda uma curadoria de imagens de fotos que os alunos tiravam que iria para a Fundação SOS Mata Atlântica. Uma arrecadação de brinquedos para a Fundação Abrinq. Então, já tinha ali uma pitadinha de ação social que ia até além do idioma. Né? Ia do aluno ser voluntário, se sentir voluntário, que é uma coisa que as culturas lá de fora fazem, né? Os adolescentes são voluntários. E isso tudo me encantava ainda mais. Então, quando eu pus o pé, eu já coloquei para implantar de vez isso. Legal, que bacana. Bom, acho que é muito difícil alguém não ter entendido ainda ou não saber que o IASG é uma escola de idiomas. Sim. E a gente sabe que por mais que nós estejamos num mundo muito globalizado, né, o que facilita muito o acesso a outras culturas, a outros povos, a outras pessoas. E por mais que haja toda a facilidade de repente, você conversar em inglês com alguém, escrevendo ali e tal, a gente sabe que no mundo dos negócios não funciona bem assim, né? Você não pode depender do Google. Você vai precisar fazer uma ligação, você vai precisar se relacionar, e aí entra o conhecimento da língua. E qual é a importância do inglês no mundo dos negócios? Uau! Eu diria que, bom, quando a gente pensa na empresa, nós vamos pensar, por exemplo, num custom service, né? Eu tenho uma empresa que está no Brasil, que veio de fora, e ela atende o mundo inteiro em termos de atendimento, no atendimento ao cliente. Ela precisa de pessoas que falem com o mundo inteiro. Então, a validação do produto dela como um produto que tem suporte está na mão de pessoas que precisam se comunicar. Segundo, você tem um intercâmbio de know-how, de operações mesmo, né, de departamentos que podem ser super válidos. Então, algumas empresas que tenham negócios em comuns que possam fazer esse intercâmbio. Você tem ainda, eu penso que a questão de negociações e vendas, né? Então, a oportunidade que uma empresa brasileira pode ter de fazer uma terceirização, eu já ia falar em inglês aqui, de você fazer uma terceirização ou de você até mesmo buscar lá fora um produto que possa implantar a sua produtividade na cadeia no Brasil. E sem falar, assim, em termos de pessoas, né, nos profissionais que estão aí, isso vai impactar diretamente na questão do seu salário. Quanto você tem hoje, a gente fala muito de resultado, né? A empresa hoje quer ter o resultado. Se o teu resultado for gerar mais negócios,
é lógico que você tem uma questão até de reconhecimento também financeiro maior. E hoje a gente tem, até trouxe aqui uma estatística de valores que saem, por exemplo, de 7 mil de um gerente que não fala inglês, para dobrar para 14 mil se ele tiver um nível de comunicação intermediário. Então, a gente está falando de diferenças mesmo de ganho, né? Além da aquisição da língua propriamente dita. E além das oportunidades, né? Porque esse é... A gente costuma falar, e eu comecei a acreditar em sorte há alguns, acho que 2 anos atrás eu comecei a acreditar em sorte. Mas a minha filha, quando tinha 4 anos, você perguntava para ela o que era sorte, ela falava assim, é coisa de vagabundo. Porque a sorte não existe, né? A sorte, eu sempre falei para ela, ó, filhota, a sorte não existe. A sorte, ela acontece quando nós estamos preparados para as oportunidades. E o inglês, nós conhecemos uma pessoa agora, Lucimara, muito interessante. Ela tem um currículo fenomenal, incrível, e ela já recebeu 2 propostas de multinacionais que queriam muito tê-la com um salário excelente e ela não conseguiu efetivar por causa do inglês. Ricardo, eu já perdi muito professor de inglês para as empresas de tecnologia de Campinas, porque eles entendem que o idioma é uma coisa um pouco mais lenta para se adquirir se você ficar só no Brasil, e eles ensinariam a parte técnica. Então, foi uma chuva de professores de inglês que foram arrebanhados por conta de estarem hoje atendendo a demanda da inovação e da tecnologia. Isso é uma realidade mesmo. É uma realidade. E hoje as empresas, você tocou num ponto muito específico, eu tenho falado muito sobre características comportamentais, é algo que eu tenho fomentado aí há pelo menos 1 ano, porque antes as empresas queriam pessoas com formação técnica. E hoje elas entendem que o técnico você ensina, só que existem características comportamentais ou um inglês que de repente é algo imediato, que soluciona ou que traz parte da solução que eles precisam, e o técnico é mais fácil de se aprender dia a dia do que você pegar um funcionário e pagar um curso de inglês para ele aprender. Então... Eu vejo que as grandes empresas elas têm as suas universidades corporativas. Então, o técnico está tudo ali. O funcionário acessa, ele tem, ele tem uma gestão de autoconhecimento da sua própria carreira no técnico, né? E aí, essa capacidade de articular, de se expressar, de comunicar nas 2 línguas é que eu acho que faz a diferença. Muito legal. Bom, eu sei que você está com um projeto aí, acho que para o mês que vem, sobre inglês e negócios. Quer falar um pouquinho para a gente? Não sei o quanto pode falar disso ou não. Não, posso falar totalmente. Bom, o IASG portanto, não é uma escola de idiomas, como você falou, talvez no âmbito como as pessoas entendam. Ele é um grande hub educacional. A Pearson fez uma análise bem profunda do que a empresa poderia ter em termos de oportunidade de negócios, e nós somos um hub. Nesse hub, nós temos, desde as aulas de inglês propriamente dita na nossa unidade, nós podemos estar com aulas de inglês dentro das escolas regulares, na grade horária dessas escolas. Nós temos a oportunidade do contraturno bilíngue, então uma criança que faz aula de manhã, ela pode fazer um contraturno bilíngue com o IASG à tarde. Nós temos a operação internacional, que são todos os programas de intercâmbio. Nós fazemos a operação, não é terceirizado, todas as escolas terceirizam, essa operação é nossa mesmo. E agora, é com muito orgulho que nós vamos ter a parte do IASG for Business. A proposta é colocar e posicionar a marca como aquela empresa que há 70 e tantos anos no mercado, são 72 anos de mercado, não abriu mão da sua excelência, da sua qualidade, e que ela vai muito além de apenas dar aula de inglês como um professor particular ou como eventualmente alguma outra escola. A nossa proposta, nós vamos lançar dia 27 de abril, você já está convidado antecipadamente. Nós estamos aí com o apoio do CIESP e vamos fazer alguns convites direcionados, porque o nosso intuito é, desde oferecer para essa empresa, na fase de seleção ainda, uma amostra, uma evidência de como essa pessoa que está sendo selecionada se comunica em inglês, antes que ela já seja selecionada e contratada. E uma vez até contratado, esse colaborador, ele tenha um plano de carreira estabelecido para esse inglês. Então, nós temos ferramentas que vão avaliar periodicamente, sendo esse colaborador um aluno IASG ou não, eu consigo medir o nível linguístico com relatórios que vão dar, além da performance, o que ele precisa para atingir um nível maior.
Feito esse trabalho de diagnóstico, nós podemos também, para aquele colaborador que queira fazer eventualmente uma extensão de algum curso específico para a área business fora do Brasil, alguns cursos, dependendo da universidade que ele vai exigir um teste internacional. Então, nós também temos o PAIC, que é um teste da Pearson, e ele é um teste que vai mapear o nível linguístico desse executivo, desse profissional, para poder se integrar numa oportunidade lá externa. Bom, além disso, uma vez que esse colaborador já está imerso dentro do idioma, já está sendo avaliado, eu posso também oferecer para as empresas uma dinâmica que seria, eu gosto de falar de vivência, ela é uma vivência em inglês ou em português, se a empresa ainda não tem a equipe toda preparada, onde nós vamos trabalhar exatamente a questão socioemocional. E ali a gente vai buscar um trabalho onde sejam levantadas características de liderança. E aqui eu volto a dizer, o líder não é o chefe, a pessoa que está acima de qualquer pessoa. A liderança que nós vamos trabalhar é você na sua autogestão. Então, a gente vai falar um pouco de empatia, de autocontrole, de cooperação, de comunicação, vamos falar de resiliência, através das vivências que a gente for fazer. E essa vivência ela é muito rica, porque ela traz coisas do mundo externo totalmente que não são conectadas com a rotina da empresa e que nos dá muito mais oportunidade, portanto, desse aluno se abrir, esse colaborador se colocar muito mais exposto no momento da atividade. Fora isso, dentro de uma área de comercial ou qualquer meta que a empresa tenha para qualquer área, se ela quiser premiar ou mesmo dar um booster incrementar esse aprendizado do inglês, a gente tem toda a operação internacional. Eu posso mandar o colaborador para qualquer lugar do mundo. E eu não estou falando só de inglês nesse caso, Ricardo. Aí vem o grande ganho. Uma empresa francesa, por exemplo, eu posso mandar o colaborador dele para a França. E aí, chinês, alemão, todos para os países de origem para estar imersos no idioma. Então, eu atendo as multinacionais, independente se é uma multinacional americana, australiana ou inglesa, enfim, todo mundo. Que bacana. Isso é um projeto da marca. Da marca. Agora, o que é importante ressaltar? A marca ela tem um cuidado muito grande quando ela fala desses hubs. Quando a gente fala, por exemplo, do hub do contraturno bilíngue, não são todas as escolas que são homologadas, não todas as escolas IASES do Brasil que são homologadas. Por quê? Porque precisa de espaço físico, de equipe preparada, a mesma coisa com business. Então, algumas escolas terão IASES for Business já de imediato, outras estruturando para uma implantação futura. O fato é que o IASES já tem escolas, por exemplo, se você pegar Alphaville, se você pegar algumas grandes capitais, nós já atendemos o público adulto, né? Isso já é um fato. A grande novidade talvez seja nesse olhar do desenvolvimento linguístico, nesse cuidado em oferecer oportunidades de prática e principalmente nessa questão de dar para as empresas o que elas hoje não possuem. Às vezes elas não têm um departamento de desenvolvimento de pessoas muito bem estruturado. Exatamente. E nem sempre a pessoa do RH consegue avaliar essa competência do colaborador. Então nós queremos ter esse apoio para essas empresas. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você olha para Indaiatuba hoje nessa questão desse desenvolvimento? Tanto mental como de disposição, de engajamento? Indaiatuba, sim. Se a gente for olhar um cenário, por exemplo, de dados do CIESP com relação às importações, exportações que tiveram de transações, na região, eles tiveram em cerca de 25% dessas empresas sendo de Indaiatuba. Se eu olho para a Secretaria de Desenvolvimento, entre 2021 e pouco de 2022, ali que já foi levantado, nós temos quase 487 milhões de dólares correndo nas exportações. Porque aqui, o nosso polo, nosso distrito industrial tem 980 indústrias. Né? E dessas indústrias, nós temos ali um nicho muito grande para a linha automobilística, evidentemente, mas você tem na área de química, né? Na questão de limpezas, você tem, por exemplo, na parte de acústica, muita coisa que é feita para a indústria mobilística de acústica também é exportado. Até na parte de alimentação, você tem mandioca e coisas que são processadas e exportadas. Indaiatuba é muito promissora no sentido industrial. O que eu vejo, há uma carência muito grande
de profissionais que estejam realmente com essa comunicação. Eu não vai longe, até na área de educação. Quantas escolas não ligam pedindo referência de professor de inglês? Sim. Então, nós temos essa carência hoje, sim. Agora, é um celeiro, Indaiatuba é um celeiro muito promissor nessa questão de aumentar ainda mais essa exportação, mas eu vejo muitos executivos, gerentes, que são reféns dos seus colaboradores para poder, né, estar numa negociação. Agora nós teremos uma feira da indústria na cidade, que vai ser em maio. O IASG vai apoiar, inclusive, com a recepção de estrangeiros. Então, alguém que não falar o português, nós vamos ter um tradutor ali o tempo todo na feira para dar suporte. Mas eu vejo que a gente está ocupando um cenário aí tão importante, se não igual Campinas. Legal, que bacana. Apesar de que, olhando assim, eu também tenho essa mesma visão. Parece que a gente, aqui em Indaiatuba, nós temos um polo muito forte e reconhecido nacionalmente, a gente sabe disso. Mas parece que aqui dentro, a gente quem olha de fora acha incrível Indaiatuba. Mas a gente aqui dentro, parece que a gente caminha a passos um pouco mais lento, né? A gente ainda tem uma certa dificuldade de entender a importância de investir em desenvolvimento, de investir em crescimento pessoal e de investir mais nos seus colaboradores. Existe ainda aquele medo de eu vou investir no meu colaborador e ele vai para uma outra empresa. Então a gente mantém aqui o negócio feito do mesmo jeito, padrão. Tomara que esse projeto venha, consiga ser mais um comunicador aí da importância de se desenvolver. Você sabe que, até com esse meu lado de trabalhar junto com o TED, eu vejo que esse medo é o medo que vem ainda daquela visão industrial, em que eu detenho o know-how de alguma coisa, preciso produzir em larga escala e as pessoas só estão ali para produzir. Se alguém souber a mesma coisa que eu, vai roubar o projeto. E hoje nós estamos num outro momento, né? A gente já estamos numa era hoje em que eu vejo que se você fomenta dentro da sua empresa a cultura da responsabilidade, ou seja, eu tenho o meu descritivo de cargo, eu tenho a minha responsabilidade. Se eu tenho muito claro esse trajeto e a empresa tem ganhos, eu acho que essa empresa tem que entender que esse colaborador tem o valor. E aí, por que não a gente rever como esse colaborador hoje está sendo percebido, visto até mesmo remunerado, com uma política de remuneração variável? Eu acho que é uma cultura corporativa e empresarial que precisa ser revisada constantemente e olhando um pouco do que está acontecendo, né? Olha o mundo da tecnologia, você vê uma Google, todas essas startups financeiras reduzindo mão de obra, e exatamente porque chegou num momento em que a gente percebe que agora as pessoas precisam responder por resultados o mais rápido possível. Então a empresa ela precisa rever tudo isso, mas o colaborador, ele tem que entender que ele não é mais aquele colaborador que veio de uma era escrava, em que ele era um escravo, ou de uma era operária, em que ele era um mero operário. Ele tem um papel fundamental para a estabilidade dele, para o desenvolvimento dele na empresa. Pois é, nas minhas consultorias eu converso muito. Se você não se vê como um intraempreendedor, provavelmente você não vai evoluir. Né? A tendência é fazer sempre a mesma coisa, e aí vem aquele clichê, né? Fazer a mesma coisa, esperando resultados diferentes, reclamando porque não acontece. Agora, Indaiatuba tem uma característica também. Eu conheço Indaiatuba há 40 anos. Vinha pra cá nenezinho, né? E Indaiatuba é uma cidade que cresceu muito, muito rápido. E nesses casos de um boom desse, a gente sabe que a mentalidade demora um pouco mais para acompanhar, porque cresceu muito rápido. Em Indaiatuba, eu lembro que quando eu vinha para cá, em Itaici, ali no Mosteiro, era tudo fazenda. Eu, quando criança, corri de debandada de vaca lá dentro do condomínio, no Mosteiro, meus tios moravam. Então, assim, e quando eu converso com pessoas aqui, eles falam, ali era uma fazenda, e tudo foi sendo loteado. Em Indaiatuba tem uma característica que é muito legal, que quando eu cheguei aqui em 2010... as pessoas falavam assim, qual é teu sobrenome? Ah, não conheço a sua família. Então você olhava para uma cidade extremamente desenvolvida, com ainda aquela mentalidade de cidade de interior, onde as pessoas compravam tudo em Campinas ou São Paulo e não conseguiam valorizar
o produto interno, o desenvolvimento interno. E quando eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui em 97. Achavam que eu era forasteira, né? Eu vim aqui para explorar alguma coisa e ir embora. Porque houve realmente um momento de Indaiatuba em que você tinha aquelas pessoas que vinham para a cidade pequena para abre uma coisa que é extremamente oportunista, pega ali, faz no mercado ali um pouco não muito coerente com o que o negócio prevê e vai embora e leva dinheiro. Então, esse ciclo em Indaiatuba passou por um tempinho, muito curto, mas passou. Mas não tenha dúvida de que fez toda a diferença, e aí eu pude acompanhar. Eu sou uma pessoa, Ricardo, que eu não consigo entender que estar perto da gestão pública é ruim. Eu vejo que você estar perto da gestão pública significa você saber para onde o seu negócio pode ir e, principalmente, aonde você pode levar para as pessoas que estão com você a oportunidade de interagir com essa gestão pública. Então, eu gosto muito de ser essa pessoa que intermedia com o meu aluno junto com o poder público. Mas Indaiatuba teve um plano diretor. E isso foi a grande diferença. Essa cidade, em 2002, 2003, já tinha um plano diretor. Já sabia onde queria estar nos próximos 10 anos. E quando eu falava dentro da regional, porque imagina, né? Eu comprei a franquia de Indaiatuba não era nada, as pessoas, Indaiatuba. E aí, depois de 3 anos, melhor cidade para se viver no Brasil, todo mundo, uau, Indaiatuba. E, evidentemente, quando eu falo que eu sou de Indaiatuba dentro da rede, ela é a cidadezinha rica, né? Esse plano diretor, ele nunca deixou de existir, ele foi sempre revisado. Hoje, nós já estamos com o plano diretor de 2030 pronto e apresentado para os maiores empresários da cidade. Então, a gente sabe até a projeção de mendigos na cidade, de oportunidade. Então, efetivamente, do que você viu e do que eu vi, a cidade conseguiu crescer porque ela foi direcionada da forma correta. Legal. Você falou uma coisa muito bacana e Indaiatuba, de fato, é muito bem planejada, muito bem estruturada. E a gente teve alguns períodos aí, de fato, de oportunismo, que é o que acontece, né, é histórico. Agora, ver o desenvolvimento de Indaiatuba, quando nós chegamos aqui, eu e minha esposa, nós sempre falamos algo. A gente nunca viu Indaiatuba parar de crescer. É constante o desenvolvimento dessa cidade. E a gente, tendo a oportunidade de viver aqui e de participar disso, a gente percebe a inteligência do poder público. E eu vou te contar uma coisa, no ponto que você falou, extremamente interessante, aonde entra, infelizmente, um pensamento pequeno, medíocre ainda. Eu fui convidado para montar um grupo de empresários, né, te contei, e em determinado momento convidamos o Gaspar para estar conosco. E quando anunciamos o Gaspar, eu fui bombardeado por mensagens. Você vai levar o prefeito, é corrupto, não sei o quê, não sei o quê. E eu lembro que teve gente do grupo que falou assim, Ricardo, não é melhor cancelar porque pode pegar mal pra gente? Eu falei, de jeito nenhum. Eu não estou fazendo política. Agora, se existe um empresário em Indaiatuba que acha que pode ser independente do poder público, ele está perdendo muito. Porque quando nós nos aproximamos do poder público, a gente consegue somar o crescimento, a gente consegue participar desse crescimento. Então, assim, a visita do Gaspar foi fantástica mesmo. Ganhamos muito tendo ele lá. Eu pude me aproximar ainda mais, conhecer o Renato. Então, assim, eu acho fundamental isso que você falou. A gente precisa ter um olhar menos político e mais agregador, né? Participar mais e reclamar menos, né? Você imagina, assim, cada colaborador que está hoje dentro de uma indústria, de uma empresa de Indaiatuba, soubesse, porque tem essa carência hoje na educação. As pessoas não sabem o papel de um vereador, não sabem o papel de um secretário. Se eles tivessem o conhecimento, e quando eu falo de conhecimento, é o que dá poder às pessoas. A partir do momento que eu ganho esse conhecimento, eu tenho o poder de fazer algo, eu posso ter uma atitude, né? O quanto nós teríamos de mais melhorias ainda, porque essas pessoas nós teríamos 290 mil quase, auditores na cidade, Exatamente. fiscais dessa cidade, né? A educação deixa essa lacuna hoje. Eu fico muito pesarosa quando eu vejo que
quando tem épocas de eleição, os adolescentes ainda perguntam o que faz um vereador, não tem a menor ideia, um deputado, um senador. Então, essa é uma visão que o próprio empresário também traz dentro da sua cultura organizacional, né? A gente está agora com uma campanha. Eu bati esses dias na porta da Secretaria de Meio Ambiente. O IASG, dentro dessa sua jornada aí de impacto social, nós temos uma campanha agora junto com a Ecobras, numa das metas do milênio, que vai ser sobre lixo eletrônico. Nós vamos ser ponto de coleta de lixo eletrônico. Bom, se eu estou fazendo uma campanha que vai ter uma visão educacional e eu posso ampliar, por que eu não vou pedir um apoio para a iniciativa pública? Aonde eu posso levar isso que eu colete mais lixo ainda? Porque esse lixo vai ter um destino ou para descarte, ou para reutilização, ou eventualmente para virar um produto que possa servir de tecnologia para um país ainda menos desenvolvido que o nosso. Olha a contribuição global que a gente pode dar para o planeta. Eu não perdi a oportunidade, fui muito bem recebida, ele me ouviu, ele pediu para eu entrar num protocolo na prefeitura formalmente, porque as coisas têm que ser... Indaiatuba tem uma transparência muito grande na gestão, né? Eu acho que não dá para fazer com jeitinhos. Isso e eu já vou te falar uma coisa, já fui muito apedrejada nessa cidade. Eu fazia eventos e sempre fiz muito com o apoio da prefeitura. E em vários momentos a gente recebia uma fiscalização, uma auditoria, porque quando você não faz, você não é visto. Mas aí quando você faz, você tem essa situação também de por que ela? Né? Então hoje, acho que os trâmites hoje estão tão mais organizados, mas a gente tem mesmo essa felicidade de entender que a empresa precisa estar perto da iniciativa pública, como você falou. Que ótimo. Muito bacana. Fico feliz de ter tido a oportunidade de te conhecer, conversar com você, saber um pouco mais sobre a IASG. Que fantástico. E obrigado pelo seu tempo. Se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre o IASG, quiserem conversar sobre os cursos, como que elas fazem para te encontrar? Hoje nós estamos na Rua 7 de Setembro, 369, ao lado do cartório, onde as pessoas casam aqui na cidade. E nós também estamos em todas as redes sociais, nós estamos como IASG Indaiatuba Oficial no Instagram, estamos no Facebook e também temos a nossa página no site oficial do franqueador. E a nossa contribuição aqui eu não diria internacionalizar Indaiatuba, mas seria efetivamente abrir as portas do mundo para essa cidade que merece ser vista e reconhecida. Aliás, uma coisa muito importante, Ricardo, que eu preciso colocar aqui como uma assinatura minha. Não é o ensinar o idioma apenas para um negócio, ou isso pode até ser um pouco exclusivo, né? Porque a pessoa sem condição financeira não pode fazer inglês. Nós temos um projeto social há 20 anos em parceria com o Rotary, onde nós ensinamos inglês para a população de baixa renda. Eu também quero ver todo mundo nesse idioma. Ótimo. Mas o que eu mais quero ver é o meu aluno, meu colaborador, qualquer pessoa brasileira saindo lá fora, levando o que é esse país lá para fora. Legal. Nós temos a obrigação de vender o nosso Brasil e mostrar a riqueza da população, da natureza, de tudo aquilo que esse país tem. Eu sou muito nacionalista, embora eu ensine idiomas. Que bacana. Muitíssimo obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. Valeu, até o próximo.